Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu sou o pastor Danilson Castro, da Assembleia de Deus em Expedicionários, e esse é o nosso devocionário. Quando Davi fala sobre as veredas da justiça, no contexto de uma ovelha falante, o que queria dizer o Davi? Ora, nós estamos diante de um contexto em que a ovelha, ela tem a opção de aproximar-se do rebanho e caminhar junto com o rebanho. Outras optam por não fazê-lo desta forma. Enquanto você conduz as ovelhas para determinado local, há sempre uma ovelha desobediente, descuidada, desatenta, desconectada do todo. Enquanto as ovelhas são dirigidas ao redil, ao aprisco, existe uma ovelha que se desprende. E esta ovelha que se desprende, ela precisa aprender. O guiar pelas veredas da justiça é uma decisão dificílima para o pastor, mas necessária. O pastor, então, encontrando a ovelha que se desprendeu ou que se perdeu das 99, ele precisa orientar esta ovelha para que esta não mais se desvie ou se distancie dos demais. E como o pastor faz isso? No Oriente era comum o pastor deslocar as juntas das duas patas frontais. Ele colocava cuidadosamente a ovelha sobre os seus joelhos e então ele deslocava a pata frontal. Feito isso, ele atava com um unguento e esta ovelha então perdia sua mobilidade. Uma vez que sentia fome, ela precisaria buscar o pastor ou clamar ao pastor para que o pastor, colocando-a no ombro, a conduzisse ao espaço do alimento. Uma vez sentindo sede, o processo se repetia. E durante meses, o pastor trocava aquela atadura, tendo em vista que o propósito daquele deslocamento era gerar dependência na ovelha. A ovelha, que já não tinha mais possibilidade de se locomover tão facilmente, tendo em vista que suas pernas estavam agora deslocadas, passava a depender plenamente do pastor. As veredas da justiça são veredas que muitas vezes deixam marcas nas nossas vidas. São veredas que muitas vezes afetam o nosso coração. E quando pensamos sobre veredas de justiça, nós precisamos pensar sobre dois princípios. O primeiro princípio é que as feridas, elas possuem um propósito. Veja o que a Escritura diz no Salmo de número 119, versículo 71. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Aqui o Davi está declarando que o sofrer traz sobre ele também um propósito de esperança. Ele cresce, ele aprende, ele se esmera. No entanto, esse processo não é um processo simples, ele é um processo doloroso. Mas ao final dele, o Davi celebra o fato de ter sido afligido. E em segundo lugar, as feridas, elas irão salvar ou sarar. Veja o que diz Oséias no capítulo de número 6, versículo 1. Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Há um processo de salvação, há um processo de restauração e há um processo de religação estabelecido neste ambiente de cura. Logo, quando Deus nos fere, ou quando Deus permite a ferida sobre nós, Ele tem um propósito elevado sobre isso. Nos guiar às veredas da justiça é muitas vezes desferir alguns golpes necessários, para que possamos então, compreendendo a sua bondade, a sua verdade e o seu amor, crescer em conhecimento e em graça. Nesta semana, eu gostaria de desafiá-lo a refletir sobre a mais dura prova que você enfrentou. Aquilo que é marca gravada no seu corpo, no seu coração e que te afetou de forma profunda. Lembrando-se desta dura prova que você enfrentou, eu gostaria de desafiá-lo a partilhar, a dialogar, a conversar sobre tal situação com alguém. Edifique a vida de uma pessoa por meio da forma como Deus te ajudou, te auxiliou e por meio da forma como Deus religou aquilo que foi quebrado. Que possamos
ser guiados por Deus nas veredas da justiça, conscientes que o único ambiente seguro é o ambiente da total dependência do nosso Deus. Deus abençoe a sua vida em todo o tempo.